Olá, meus amores! A aula dessa semana vai ser bem tranquilinha, vão ser curtinhas, tá? Então, a gente parou nos anelídeos na meta anterior. Lembrando que os anelídeos têm anéis, ou seja, metâmeros, tem sistema circulatório fechado. E a partir daqui nós vamos para os moluscos. Então, nós estamos dentro do reino animal, agora filomoluscos. Os moluscos, como o próprio nome sugere, são moles. Tá? Mas cuidado, não é a concha que identifica que é um molusco, porque existem moluscos, como o polvo e a lesma, que não tem concha. E existem moluscos como a lula, que tem concha, só que é interna. Para os que têm concha, existe uma camada chamada manto, e esse manto é que produz a concha calcária. Então, se você, lógico, está passando um caracol e um caramujo se arrancar a concha dele, você vai matar o animal. Porque ele armazena os órgãos dentro dessa concha, no caso desse organismo. Curiosidade, caracol é terrestre, caramujo é aquático, ok? Em relação à respiração dos moluscos, ou eu posso ter respiração branquial, principalmente em organismos aquáticos, né? Aqui é exemplo de um bivalve, que nós já vamos comentar o que é, e de uma lula. Ou eu posso ter pulmões, porque eu também posso ser terrestre, tá? Então, pulmões ou brânquias, depende do meu ambiente. Não tenho mais a respiração cutânea, como tinha nos anelídeos. Até porque ou eu tenho uma concha ou eu tenho brânquia, então não tem por que gastar energia com isso. Ainda que minha pele seja bem úmida. Aqui tem uma estrutura que é só dos gastrópodes, representados por lesmas, caracóis, caramujos, uma estrutura chamada de rádula. É como se fossem, não é, mas é como se fossem dentes de calcário para raspar o substrato. Então, em relação às classes, que agora principalmente a gente vai focar nas classes desses filos, a partir daqui. Então, os gastrópodes, gastro vem de estômago, podes vem de pés. Pés no estômago. Esse estômago é a massa visceral, é onde vai carregar esses órgãos. Independente de ter concha ou não, são chamados gastrópodes. Então, os pés estão estão abaixo da massa visceral. E o corpo é segmentado em cabeça, massa visceral e os pés. Segmentação, entre aspas, completa, digamos assim, dos moluscos. Os cefalópodes, cefalo, cabeça, podes, pés. Os pés estão na cabeça. Então, as lulas, os polvos e os náutilos são exemplos. Concha ausente, concha interna, concha externa. Então, aqui eu tenho massa visceral, óbvio, mas ela está interiormente dentro de toda essa região que a gente chama de cabeça. E aqui é um site bem interessante, um link bem interessante para vocês verem sobre a camuflagem dos polvos. Lembrando que a lula e o polvo, né, tem também aquela ejeção de tinta para defesa. E os bivalves, bi, valves vem de valvas, conchas. Então, eu tenho o pé, em que ou eu nado ou eu fixo no substrato, e eu tenho a massa visceral, não consigo distinguir nenhuma cabeça aqui. Então, veja só, aqui seria a brânquia e basicamente a gônada e sistema digestório. Eles são animais filtradores, então quando abre a válvula tem a entrada de água e quando fecha tem a saída de água ou a circulação dessa água pelo corpo. Não tem coanócitos como nas esponjas do mar. Por quê? Porque já tem sistema digestório incompleto, como já acontece há muito tempo. Em relação à reprodução, eles podem ser hermafroditas, a exemplo dos gastrópodes ou de alguns gastrópodes. Ou a partir de agora, quando eu falar hermafrodita, eu também posso chamar de monóico, tem a formação dos dois gametas no mesmo indivíduo. Ou são de sexos separados, macho e fêmea, nem sempre visíveis a olho nu, chamados então de dioicos. Se eles são dioicos ou monóicos, a fecundação pode ser interna, quando é dentro do corpo de um organismo, ou externa, quando eles liberam os gametas na água. E o desenvolvimento pode ser direto, quando não tem fase larval, ou indireto, quando tem fase larval. Ok? Tranquilinho? Vamos para a próxima, na próxima aula.